todos, eu sou Maria Lúcia de Martinoli, hematologista pediátrica da BP, e hoje aqui no Hematodos nós iremos abordar um tema que é bastante relevante, que é como se trata as leucemias linfoblásticas na infância. E a primeira questão que eu acho que sempre é importante nós ressaltarmos é por que nós vamos conversar sobre leucemia linfoblástica na infância, considerando que o câncer é raro na infância. Porque se nós formos aqui avaliar a incidência de câncer na infância, as leucemias sozinhas representam 42% dos casos de câncer infantil. E quando nós tiramos essa fatia e nós nos concentramos nos subtipos de leucemia, a grande representante das leucemias infantis é a leucemia linfóide aguda. Ou seja, a leucemia linfóide aguda é o câncer mais comum da infância. Mas o tratamento é igual para todos? Essa é uma pergunta que é bastante relevante e que causa bastante preocupação. Na verdade, não, né? E isso é muito importante que se entenda, porque apesar de todas as leucemias, né, parecerem iguais ou serem chamados com um nome genérico como leucemias, mesmo quando a gente subestima assim, ou especifica o nome de cada uma, e hoje aqui a gente vai falar de uma específica, que é a leucemia linfóide aguda, cada uma delas é diferente entre si. E isso é muito importante para que a gente compreenda por que o tratamento vai diferir dependendo de cada situação. Então, considerando que as leucemias linfóides são diferentes entre si, e aqui a gente está ilustrando, né, para que isso fique mais concreta, são os 3 subtipos visuais de leucemia linfóide aguda. E só pela imagem nós conseguimos perceber que elas são diferentes realmente sobre cada uma entre si. Se nós formos nos aprofundar nos estudos dessas células, elas ainda apresentam características cada vez mais distintas. Então, isso já é uma primeira grande razão para que o tratamento seja totalmente direcionado para cada subtipo. E também tem uma questão que é muito importante quando se trata da leucemia linfóide aguda infantil. Os pacientes são diferenciados e são tratados de forma distinta, baseados na idade com que é feito o diagnóstico. Uma criança que faz um diagnóstico de uma leucemia linfóide aguda e tem menos de 1 ano, é uma doença muito distinta daquela que faz o diagnóstico entre 2 e 5 anos, assim como crianças que fazem o seu diagnóstico mais perto da adolescência, ou na adolescência especificamente, ou mesmo os adultos jovens, têm doenças bastante distintas, já caracterizando um subgrupo específico de pacientes. Da mesma forma, a escolha do tratamento também é influenciada pelo número de células doentes que foram observadas ao diagnóstico. Então, com quantos leucócitos, que são as células brancas, que é onde estão inseridas as células da leucemia linfóide aguda, estão presentes na hora que o médico faz o diagnóstico, isso também vai ter um impacto na decisão do tratamento. E se, apesar de nós sabermos que leucemias são doenças sistêmicas, porque leucemia é um câncer do sangue, né? Ela se origina lá dentro da medula óssea, que é o tutano do osso, apesar disso, ela pode se esconder em alguns lugares. E esses lugares podem nos direcionar para tratamentos diferenciados. Por exemplo, no menino, ela pode estar ali presente nos testículos. Isso faz com que o tratamento seja um pouco diferenciado. Ela pode se esconder lá dentro do sistema nervoso central, que também faz com que o tratamento seja diferenciado. Então, é um conjunto de informações que vão caracterizar esse nosso novo paciente, e dentro desse conjunto de informações, que é quase um quebra-cabeça que vai se montando no decorrer dos primeiros dias do diagnóstico, que nós vamos definir qual é o tratamento da criança. Mas antes de falar do tratamento especificamente, que eu queria mostrar, porque isso é muito interessante, leucemia, lá antes da década de 60, certo? Ela era considerada uma doença sem cura, a leucemia linfóide aguda, era considerada uma doença paliativa.
Em 1962, se iniciaram os protocolos de tratamento dirigidos para a cura dessa doença. E rapidamente o que se pôde ver nas décadas seguintes, nas décadas de 70, 80 e 90, é que uma doença que na década de 60 era considerada incurável, rapidamente se mostrou altamente responsiva ao tratamento, com altíssimas chances de cura. E quando nós entramos no século XXI, veio uma pergunta feita e que hoje nós entendemos até melhor. Será que nesse momento o tratamento da leucemia linfóide aguda sofrerá ainda uma nova evolução? Ou será que nós estamos entrando num momento onde vai existir uma grande revolução no tratamento dessa doença? E a verdade é o que nós estamos vivendo nesse momento, já migrando aqui para meados do século XXI, nós estamos entrando na era da medicina de precisão. Então, assim como várias outras modalidades de câncer, o que está se vendo hoje no tratamento da LLA, que tem chances de cura já ao redor de 90% nos países desenvolvidos, é um novo momento de tratamento desta doença. Bom, como que é feito, enfim, então, o tratamento de uma leucemia linfóide aguda? Sempre com quimioterapia. O tratamento da LLA é baseado em poliquimioterapia, diferentes medicações que são feitas de formas diferentes, de maneiras diferentes, em momentos diferentes, e o tratamento é um tratamento longo. Essas etapas vão sendo passadas por cada ciclo, mas por 2 anos. Então, é talvez um dos cânceres que maior extensão de tratamento exista, né? Sempre baseado num protocolo de tratamento que vai ser escolhido de acordo com o tipo de leucemia linfóide que nós vamos estar diagnosticando e com o paciente. Então, vai entrar aquelas questões da idade, do número de leucócitos, se tem uma doença em algum outro lugar, vai depender se essa leucemia linfóide aguda vem de qual tipo de linfócito, mas o que é importante a gente entender que o tratamento da LLA, ele não é intuitivo. Eles têm que seguir rigorosamente um protocolo terapêutico já escrito, determinado e com resultados baseados nos estudos anteriores. Não se inventa um tratamento para LLA, se segue um protocolo terapêutico de tratamento e talvez isso seja a coisa mais importante que a gente possa entender. Quando um médico diz, eu vou tratar o seu filho, eu vou tratar de acordo com determinado protocolo terapêutico. E isso já é uma grande margem de segurança para saber que aquilo não está sendo feito de forma aleatória. O tratamento vai ser adaptado, como eu falei, a cada subtipo de doença e a cada paciente. Então, a gente poderia dizer num desenho global que a gente sempre vai fazer quimioterapia, sempre, a gente vai ver depois como ela pode ser feita. Nós vamos tratar aqueles santuários da doença, que é onde a célula pode ficar escondida, mesmo que sem nenhuma sintomatologia, e eu diria que o grande santuário é o sistema nervoso central, é a medula espinal lá que vai banhar e vai chegar lá dentro do nosso cérebro através dos ventrículos. A gente trata aí também de uma forma direta, injetando medicação nesse sítio. Hoje, aqui faz parte dessa nova revolução do tratamento, que é a implementação da imunoterapia, certo? Que é quando nós temos medicações que vão atuar diretamente contra aquela célula que está doente. Isso foi uma grande revolução e nesse momento, principalmente no nosso meio, a gente usa essa estratégia de tratamento quando sobram restos de doença que podem não ser mais vistos clinicamente. O paciente parece excelente, o exame de sangue está normal, mas quando nós fazemos avaliações da medula óssea, que é o nosso tutano do osso, certo? Nós conseguimos caracterizar que existem restos de doenças submicroscópicas. E aqui eu tenho um grande papel da imunoterapia. E quando eu faço transplante de medula, né? Transplante de medula óssea para uma leucemia linfóide aguda infantil é uma medida de exceção. Pouquíssimos pacientes vão necessitar de transplante de medula óssea
como modalidade de cura para a leucemia linfóide aguda. Então, o que nós podemos dizer? A leucemia linfóide aguda é uma doença tratável e curável, na grande maioria dos casos, com quimioterapia intensiva. Ou seja, basicamente, né, nós vamos acompanhar esse nosso paciente, fazendo a exposição à quimioterapia e sempre o avaliando em momentos específicos desse tratamento quimioterápico, estudando a medula óssea para ver se nós temos ou não restos de doença. Então, como que eu posso entender esse tratamento, uma vez que eu estou dizendo para vocês que é um protocolo? Em geral, a gente tem esse mapa, né? Em geral, todos nós temos um mapa, onde o médico vai mostrar para vocês, bom, o seu filho vai tomar esta medicação oral por tantos dias, ele vai receber essa outra medicação semanalmente, esta outra semanalmente, ele vai receber esta outra medicação durante 2 vezes nessa primeira fase e também vai receber a medicação intratecal. Isso é muito difícil quando a gente começa. Então, recentemente, existe um projeto que se chama Projeto Polaris, que foi apresentado no Congresso Internacional de Oncologia Pediátrica do ano passado, não é 2023 e 2022, onde isso foi feito de uma forma que tanto pais como crianças entendam o que vai ser feito ele nas diferentes fases. Entendam que o tratamento é quase que como se fosse uma obra musical, onde cada momento tem um ritmo. Então, a gente passa por um primeiro momento, onde a gente vai levar ao controle da doença, que a gente chama de remissão. Isso, em geral, dura entre 4 a 7 semanas. Depois dessa fase, ele entra numa fase especificamente para tratar vasos santuários, com outro tipo de medicação. Depois ele volta a fazer um reforço do que ele fez, para quando finalmente o movimento seja só de uma manutenção do controle da doença com quimioterapia menos intensiva. Então, como que eu faço? Eu falo para o meu pequeno paciente, olha, a partir de hoje, todas as terças-feiras, você vai receber 2 remedinhos. Nessa terça. Cada remédio tem uma cor, representando uma medicação. No meio dessa semana, eu vou receber outra medicação. Ou seja, como vocês podem ver, isso está tudo programado. E está tudo determinado até o momento onde eu vou, por exemplo, avaliar o controle da minha medula óssea. Então, esta daqui é uma outra fase do tratamento. Eu coloquei para vocês olharem como isso está bem caracterizado para o paciente, né? E quando eu passo para fases posteriores, ele vai saber que, bom, nesse momento eu sei que eu vou receber durante 4 dias consecutivos uma outra medicação, porque a minha cor agora é azul, não é mais roxo, laranja e branco. Vou ter um espaço de descanso e vou voltar a receber a medicação. Então, é um tratamento contínuo, sistemático, intensivo, onde nós podemos realmente programar com o paciente até os dias que seriam melhores para que isso fosse realizado. Então, para terminar, o que eu queria dizer para vocês, a gente pensando que a gente começou lá na década de 60, que a leucemia linfóide aguda infantil é considerada um grande sucesso no tratamento do câncer. Ele foi um dos primeiros cânceres, eu acho que ele é emblemático na busca da cura do câncer infantil. Porque quando eu nasci, né, naquela minha geração, as crianças teriam quase nenhuma chance de estarem vivas. E hoje a gente tem a alegria de dizer, né, que quando tratada adequadamente em centros de referência, com equipe multidisciplinar, seguindo protocolos terapêuticos reconhecidos pelos comitês de éticas, nós podemos curar cerca de 90% dos nossos pequenos pacientes. É isso, espero que tenham aproveitado. Obrigada.